para Maria do Rosário e para qualquer outro deputado de qualquer outro partido. Eu pago o seu salário. Então eu decido se você cala ou não a boca. Nunca o contrário. Mas o que é isso? Nossa, vacilei. Há um pouco mais de 2 anos saiu o anime de Mob Psycho. Ele vinha com o chamariz de ser uma obra do proeminente One, mesmo autor do aclamado One Punch Man. Até por conta do canal e por ser uma obra do One, eu fui assistir esse anime sem pretensões de que fosse grandes coisas, mas a minha surpresa foi imensa ao assistir essa obra. E eu pude passar muito do que esse anime traz em 2 dos melhores vídeos aqui do canal. Obviamente eu recomendo que você assista a eles antes de ver esse vídeo aqui, sendo que eles estarão no card e no primeiro comentário aqui do vídeo. E agora, um pouco mais de 2 anos, Mob Psycho retorna com a sua temporada final e aqui estou eu, mais de 2 anos depois, voltando a falar desse anime espetacular. Bom, primeiramente sobre a parte técnica, a gente tem um retorno do Bones e de toda a equipe que trouxe a primeira temporada do anime. Aqui o Bones traz definitivamente o melhor, ou um dos melhores trabalhos visualmente falando em uma série que eu já assisti em toda a minha vida. A série se vale da simplicidade do traço que eles adaptaram do autor One e de um uso ligeiramente reduzido nas cores aplicadas aos personagens para trazer uma animação incrivelmente fluida e dinâmica, e isso tanto em momentos de ação quanto em momentos mais calmos. A movimentação dos personagens em momentos normais ou corriqueiros é extremamente natural e humana de fato. Os cenários também são extremamente bonitos e vivos, e quando temos os combates, somos apresentados a sequências de ação muito bem coreografadas e impressionantes. Um exemplo que eu posso trazer já aqui no começo do vídeo são as lutas contra o Shimazaki, um dos membros do alto escalão do grupo Garra. Nessa luta eles apresentam ângulos dinâmicos extremamente bem feitos, parecendo muito e até superando em alguns momentos grandes filmes de ação da atualidade, no quesito dinamismo. Eu realmente me pergunto como esse anime não tem um status maior do que ele possui. Mob Psycho é uma obra de arte audiovisual, em sua totalidade. A gente aqui não tem só um momento absurdo, são incontáveis cenas de qualidade espetacular. E é engraçado porque a maioria dos meios de comunicação preferem veicular obras que estão em volta de alguma polêmica ou um grande hype, né? Porque enfim, é isso que vende atualmente. Eu realmente fico bem triste quando eu vejo que a grande maioria das pessoas elas valorizam animes realmente bem imbecis ou com temáticas idiotas e depois se perguntam por que o fã de anime é visto com maus olhos e por que a animação japonesa é tratada como um entretenimento de nicho e só gente esquisita que gosta. Eu realmente me pergunto por que obras como Mob são esquecidas pela mídia e pelos fãs, que acabam preferindo babaquices ou obras com temas vergonha alheia. Mas enfim, essa é uma discussão velha e eu acabo sendo meio que uma voz solitária gritando isso, então foda-se no final das contas. Outro ponto sobre a animação é que a série faz diversas inserções cômicas se utilizando de traços semelhantes ao do autor One. É um recurso gráfico muito interessante e divertido, já que dá uma quebrada na animação tradicional e mostra a criatividade da equipe de produção de anime, ali em mesclar o traço do autor com o traço da animação, com a animação, enfim. A abertura do anime também traz essa versatilidade que a equipe de produção consegue trazer à obra, sendo bem psicodélica e cheia de viagens psíquicas. Que viagem é essa, velho? Conseguindo apresentar todo o elenco de personagens, além de trazer referências à quarta dimensão e a todas essas viagens paranormais que o Mob passa durante a segunda temporada. A música 99.9, executada pelo grupo Mobcore, com a participação de Sajou Nohana, é um rock and roll alucinante para fazer você balançar a sua bunda nua pelas colinas desse mundão de meu Deus. Sobre a letra, ela é bem direta com os acontecimentos e conflitos que o Mob, o Shigeo, né, o personagem principal, tem durante sua trajetória, com partes bem específicas onde a música diz lamentando minha vida, lamentando minha psique. Essa parte que mostra todo o conflito que o Shigeo tem em ter seus poderes, e na parte da letra se prepare e enterre a sua raiva, também faz a referência ao fato de quão perigoso seria se o Shigeo despertasse 100% de seu poder através do ódio, que é um sentimento tão negativo, lembrando que aquilo que o Shigeo está sentindo no momento em que ele atinge 100% do seu poder, influencia diretamente na maneira como ele age durante esse estouro de poder, vamos dizer assim, né? Também com a banda Sajou Nohana, temos de encerramento a música Memosépia,
E aqui basta pegar o que eu sempre falo de encerramentos de animes, mas também uma canção de encerramento bem legal, bem bacanuda, bem legalzona. Bom, então vamos aos acontecimentos dessa segunda temporada, lembrando que teremos spoilers aqui, então é importante que você tenha assistido o Mob Psycho e também é importante que você tenha assistido mais uma vez os meus 2 primeiros vídeos para poder entender tudo de maneira mais bacanuda. Beleza? Beleza é o caralho, pô. Os 4 primeiros episódios de Mob trazem casos separados a serem resolvidos pelo trio de protagonista, Shigeo, Reigen e Covinhas. Aos já familiarizados, segue aquele estilão mais puxado pro humor, com alguma lição ou reflexão no final. Um ponto interessante que já é abordado aqui, que eu já vou puxar alguns fatos conclusivos dos episódios finais, é que nesses 4 episódios o Shigeo se questiona que se ele perdesse o controle, quem iria pará-lo, né? Essa pergunta ela é respondida em episódios futuros quando o Covinhas e em outras situações os amigos do Shigeo evitam que ele atinja os 100% de seu poder, sendo envolto por sentimentos ruins, o que o faria perder o controle ou fazer coisas ruins, né? O Mob é um anime que não trabalha tanto com metáforas, sendo mais direto aos problemas da sociedade atual e tudo mais. Se o grande ponto de destaque da história na temporada passada era a afirmação de que ter poderes não o torna especial, essa é uma coisa que eu citei no segundo review da primeira temporada, aqui temos várias abordagens interessantes sobre o assunto. Primeiramente relacionado a isso que eu falei, que faz até um contraponto com tudo que é abordado na primeira temporada, e aqui é bem mostrado que o Shigeo, ele é de fato especial, mas não por possuir poderes, porque o poder dele de fato vem das pessoas que o apoiam. Em dado momento da história, o Shigeo tem de confrontar o espírito Keiji Mogami, um ex-paranormal que morreu e acabou se tornando um espírito maligno vingativo de Satanás. Para enfrentá-lo, Shigeo entra dentro do corpo de uma jovem que o Mogami estava possuindo e é levado a um mundo subconsciente, onde o Mogami coloca o Shigeo como alguém sem poderes e sem ninguém para ampará-lo. O legal dessa sequência é que o Mogami sofreu muito com a doença da mãe dele, que o levou a cometer assassinatos para conseguir dinheiro para tratar essa doença que a mãe dele tinha. Porém, suas atitudes ruins só trouxeram desgosto à sua mãe, que morreu muito triste por tudo que o seu filho fez. O Mogami não teve alguém que o orientasse no caminho correto e foi isso que o transformou em um espírito maligno. Toda essa lição faz com que o Shigeo perceba que ele tem amigos e que é isso que o torna especial. Ele tem pessoas que irão ampará-lo e ajudá-lo a evitar ele entrar num caminho errado. Que ele não deve se sentir mal por ter poderes, já que um dos grandes conflitos do personagem vem do fato dele acreditar que se tivesse uma vida normal, tudo seria melhor. Essa segunda temporada tem muito dessa evolução do Shigeo como personagem. Durante toda a sua trajetória, ele passa de um garoto cheio de dúvidas para alguém mais centrado e firme em suas decisões. Vale destacar todas as cenas de confronto psicológico contra o Mogami. Uma delas é quando jogam leite na cabeça do Shigeo e o branco do leite toma conta de toda a cena, criando um ambiente meio que sufocante. Um recurso bem interessante da direção para tornar a cena diferente e evocar mesmo esse sentimento claustrofóbico que eu falei. E isso tudo também para refletir o estado mental do Shigeo nesse momento. Além do combate em si, que é extremamente bem animado, com muitas sequências bem viajadas e psicodélicas, já que ambos estão no mundo do subconsciente, e a cena em que o Shigeo quebra o recipiente, que no caso é a projeção que a mente dele tem de seu próprio corpo físico, são muito boas e ficou muito interessante. E essa cena mostra o Shigeo como um ser de luz, ou seja, alguém extremamente bondoso. Aí a gente tem até uma certa metáfora, até porque o Shigeo inicialmente aparece como uma sombra escura e depois ele vira esse ser de luz. Então mostra até, de certo modo, uma ambiguidade do personagem, que é de fato uma característica humana, não ser totalmente bom ou mal, né? E além disso, as cenas do choro da Asagiri, a personagem que foi possuída pelo Mogami, mostra muito do que eu falei, de como a série traz uma movimentação natural e fluida aos movimentos dos personagens. Ficou realmente muito 10 essa parte. E é aí que a gente vê como uma animação de qualidade faz diferença no final das contas, no produto final do anime. Outro personagem que tem um momento extremamente marcante é o Arataka Reigen, um dos personagens mais queridos aqui do anime. Todo esse trecho é bem interessante, primeiramente porque mostra uma figura muito comum. O Reigen é alguém bem ordinário e contemporâneo aos dias de hoje. Todo esse trecho mostra muito do passado dele, e aqui o Reigen deixa seu emprego e acaba por acaso entrando no mundo dos paranormais. Vem um anúncio ali e tal. Nesse ponto também vale destacar que a vida dele muda drasticamente após se encontrar com o Shigeo. Toda essa sequência tem alguns pontos bem marcantes. Primeiramente, o Reigen cai em uma armadilha armada por um outro paranormal que até apareceu ali na parte do Mogami. Fato esse que faz com que ele caia em desgraça, tendo sua reputação assassinada pela mídia e pelo público. Nessa parte é onde vemos um retrato contemporâneo do que acontece nos tempos de hoje.
onde diversas são as pessoas que são destruídas pela mídia e pelo público, que acaba indo de embalo sem saber na real da história, né? Coisa essa que eu até comentei bastante no vídeo ali do Tate no Yushu. Pra quem ainda não assistiu, vale também dar uma conferida, dá uma olhada ali no card. Eu devo colocar no primeiro comentário, se eu não esquecer, mas enfim. Junto a isso, temos uma construção interessante da história do Reigen, porque ele acaba ali brigando em dado momento da história com o Shigeo, que é aquele que mudou a sua vida, e nesse momento ele se vê sozinho, pois todos acabam virando as costas pra ele. Isso vira um grande questionamento para o personagem de todas as escolhas que ele fez na vida e tudo mais. E aqui a gente tem uma abordagem muito boa sobre a depressão, solidão e como os rumos das nossas vidas nos levam, às vezes para caminhos que a gente não queria. E como eu falei, aqui em Mob não é uma metáfora, e sim uma constatação. Algumas coisas que ocorrem na sociedade em que vivemos. Sobre a opinião dos que estão de fora, eu acho bem interessante uma sequência de cena onde o Reigen está em uma coletiva de imprensa e a gente tem um gordinho ali que aparece durante toda a coletiva, opinando e sendo bem insensível e rude com o que o Reigen fala. É curioso a gente ver que ele tá ali no quarto dele, comendo biscoito, bem relaxadão, bem de boa. O legal dessas inserções, né, pode parecer um negócio meio solto e meio aleatório ali, enfim. Mas o legal dessas inserções são para retratar os justiceiros da internet. Pessoas que são tão condenáveis quanto aqueles que eles condenam. Aquele tipo clássico de pessoa que é imunda, mas com o advento da internet é cheia de moral e adora apontar o dedo na cara dos outros. Como eu falei, é tão imundo quanto aquele que ele condena. Aqui temos uma cena que retrata algumas coisas da sociedade, porque se valoriza muito os likes, a quantidade de inscritos ou seguidores que a pessoa tem. Se alguém é milionário, que ostenta seus bens, ou aquela coisa toda, né? As pessoas acabam sendo respeitadas apenas se são bem-sucedidas. A resolução dessa parte vem após a coletiva de imprensa, que acaba sendo resolvida com a ajuda do Shigeo. O Reigen e o Shigeo acabam fazendo as pazes, e o Shigeo revela que sempre soube que o Reigen não tinha poderes, mas que o admirava por ser alguém muito gente boa, como o próprio Reigen e o próprio Shigeo acabam replicando a frase dele, né? Cara, você é foda! Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais! Essa cena ficou bem emocionante. E o Shigeo nessa cena, por ser alguém que não coloca a questão dos poderes como algo relevante, ele admira o Reigen por ser de fato uma boa pessoa. Não porque ele é extremamente poderoso, né? Tendo em vista que o poder psíquico aqui na série é algo de grande relevância. O Shigeo admira o Reigen porque o Reigen é um cara do bem, um cara da paz, um cara gente boa, um cara firmeza. Leva ele em consideração pelo que ele é, e não pelo que ele tem, não por poder ou qualquer outras coisas. Esse é um ponto que eu também acho bem legal dessa sequência de cenas aqui. O que vem a seguir já começa a inserir a conclusão da série, com os ataques do grupo Garra, que visa a dominação mundial. A conquista! Sho, para tentar liberar os poderes latentes de Shigeo, acaba ateando fogo na casa do protagonista. Fato esse que por pouco não faz com que um rapaz perca totalmente o controle. Mas lembrando que eu falei anteriormente, o maior poder do Shigeo não é as suas capacidades psíquicas, mas sim seus amigos. E como eu falei também, dessa vez quem impede ele de perder o controle é o Covinhas, em uma cena que ficou realmente muito legal. A partir daí a gente tem o confronto do grupo Garra contra os outros personagens paranormais que apareceram durante todo o anime de Mob Psycho. Definitivamente temos diversas cenas espetaculares e extremamente fodásticas. Hitsu e Teru, que são os personagens de mais destaque nesses confrontos, tendo lutas espetaculares. E se pensarmos que essa é uma série, fica ainda mais absurdo, porque as sequências de ação se equiparam e até superam muitos longas-metragens. Tanto os ângulos de câmera, como eu falei, cortes, efeitos visuais de luz e sombra, fumaça, os destroços dos prédios, enfim. Além da coreografia das lutas mesmo, ficaram muito boas. Para aqueles mais calejados, não aparenta tão impressionante ou inovador assim, mas mesmo levando por esse lado, é bem surpreendente. Como eu disse anteriormente, a luta e todas as lutas contra o Shimazaki são muito fodas, cara. O poder de teleporte dele foi feito de uma maneira muito 10 mesmo. E na luta massiva que temos contra o personagem, vemos tudo que eu falei anteriormente sendo aplicado nessa cena. Dos momentos marcantes também temos as inserções do Reigen, para variar, muito engraçadas. Um personagem extremamente cômico usado para tirar um pouco o peso da série, sendo que ele é meio que o responsável ali, entre aspas, por derrotar o Shimazaki, além da aparição do Mogami, que acaba por mais uma vez dar uma lição ao Shigeo, dizendo a ele que é preciso ser duro com as pessoas às vezes. É inegável que o Shigeo é de longe o personagem mais poderoso do universo aqui de Mob, e essa frase que o Mogami diz a ele, acaba fazendo com que ele impeça que seus amigos
de irem à batalha final contra o Suzuki, o líder ali do grupo Garra. Como eu disse, essa segunda temporada serve muito para mostrar o amadurecimento do personagem. O Shigeo nessa altura sabe quem ele é, sabe que ele é extremamente poderoso e que isso não o torna melhor do que ninguém, mas que nesse momento ele era o único que poderia lidar com a situação. Bom, e pessoal, como eu sei que meus vídeos são relativamente longos para os padrões do YouTube, que pede vídeos dinâmicos e super espertinhos e divertidosos, se você chegou até aqui, eu quero que você coloque nos comentários a hashtag ReigenTesudo. Porque quem não assistiu até aqui vai ficar perdido, igual surdo em bingo, e você vai fazer parte do grupo seleto de pessoas que assistiu o vídeo até aqui. Mas enfim, é mais para eu saber que você chegou até essa parte, beleza? Vamos seguir com o bonde. Primeiramente a gente tem um confronto contra o Serizawa, um paranormal extremamente recluso que foi salvo, entre aspas, pelo Suzuki, que acaba sendo usado pelo líder do grupo Garra para efetuar seus planos de dominação mundial. A conquista! Nesse ponto a gente tem mais uma vez a questão que torna o Shigeo especial vir do fato dele ter encontrado boas pessoas em seu caminho, que o mantiveram no caminho do bem. O ser humano, antes de mais nada, é uma criatura tribal. Precisa se sentir parte de um grupo. Nós, os seres humanos, precisamos nos identificar com aqueles que nos cercam, sejam com alguma ideia, raça, orientação, blá 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 blá. O ser humano precisa ver no outro algo que tenha nele. No caso dos Serizawa, são os poderes paranormais. Ele se torna alguém recluso porque ninguém entende e teme seus poderes, e ele mesmo teme machucar as outras pessoas. E ele acaba não vendo semelhança dele com aqueles que o cercavam. E é aí que o Suzuki vê uma brecha para manipular o rapaz e colocá-lo no caminho do mal. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Obviamente o Suzuki usa o Serizawa para atingir seus objetivos, e o Serizawa não teve a sorte que o Shigeo, porque acabou encontrando alguém ruim em seu caminho. Sendo assim, o Shigeo, que já está no estágio máximo da evolução de sua personalidade, mostra pro Serizawa que ele sabe por tudo que ele passou, dando ao Serizawa assim uma parcela de identificação que o Serizawa precisava, né? E se oferece para ser amigo dele. Eu realmente acredito que eu não preciso dizer aqui o que é ser um amigo de verdade e tudo mais. Mas a série mostra de uma maneira bem bacana de que como uma má influência pode levar uma pessoa pro caminho errado. Botar os filhos dos outros na maconha, espalhar maconha. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas. Eu quero espalhar maldade. Eu sou os encostos, espalhar os encostos. Isso é franhudo. Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá. Tomar no cu. Tomate cru é vitamina, como tu e tua prima. Sobre o grande antagonista da série, Toichiro Suzuki, temos o clássico megalomaníaco, egoísta sedento por dominação mundial e vontade de comer o bumbum alheio. Eu quero gozar. O Toichiro segue a mesma linha do Serizawa, porém direcionado de outra maneira. O Toichiro também se sentia sozinho, porém ao contrário do Serizawa que sentia medo e tudo mais, o Toichiro se sentia único e sozinho no mundo, porém, por não existir ninguém que se equiparasse a ele, em poder e tudo mais. Ele era tão superior, entre aspas, aos outros, que seria impossível de ser compreendido por humanos ordinários. É nessa parte que eu digo por que eu gosto tanto do Mob Psycho e por que eu gosto tanto dessa questão de como o poder é colocado aqui em Mob Psycho. A gente tem várias situações que demonstram como o ser humano lida com o poder. Mais uma vez a gente tem o Shigeo, que por ter passado por tudo isso, porém, por ter tido pessoas que o ampararam, percebeu que o poder não torna alguém especial, mas sim ter pessoas que o amam e que te protegem. E essa que é a mensagem mora aqui em Mob Psycho. Você deve ter percebido isso de tantas vezes que eu levantei a bola aqui, né? O que o confronto final traz de diferente é um dos poucos inimigos que conseguem em alguns momentos superar o Shigeo. E na parte técnica, cara, vale o que eu falei anteriormente. Cenas com ângulos, cortes, cenários variados e dinâmicos, tesudos e sensuais. Ficou realmente muito foda. Tem um destaque especial ali pro momento em que o Shigeo é jogado na água, que ficou realmente muito 10. Além, é claro, da conclusão do combate, onde o Shigeo absorve a energia ruim ali do Toichiro para evitar uma tragédia maior, fazendo com que o vilão perceba o quão mal ele estava fazendo não só aos outros, mas a si mesmo também. O Shigeo acaba estendendo a mão a alguém que ele compreende pelo que ambos passaram. Se eu não me engano, foi uma coisa que eu falei inclusive nos primeiros reviews, né? Mas eu falo aqui de novo, que o Shigeo ele é um personagem extremamente bondoso e altruísta, extremamente inocente e puro mesmo. Toda a jornada aqui dessa segunda temporada especificamente faz ele amadurecer muito, porém sem perder a empatia ao ser humano. É muito bacana porque o personagem é extremamente bondoso, mas sem ser de uma maneira chata. São naturais as atitudes dele, que assim como toda a estrutura da série é extremamente bem feita, trabalhada e executada. A conclusão da série traz um final feliz para todos os personagens, o que é satisfatório,
Até mesmo se a gente levar em conta que foi o Shigeo que se esforçou para que tudo acabasse bem. Até pela maneira que acaba, Mob Psycho poderia ter mais temporadas, né? Como de fato já tem até um OVA vindo por aí. Enfim, poderiam ter mais histórias, mas como o mangá já foi finalizado, que a gente pode esperar, além desse OVA, que chega em julho, talvez sejam algumas histórias esporádicas eventualmente, mas isso de fato já é uma suposição minha. Talvez criar uma nova temporada ou criar novas histórias poderia forçar um pouco a barra, enfim. De qualquer maneira, acabando do jeito que acabou bonito, acabou maneiro, acabou gostoso. É foda pra caralho. As minhas considerações finais são que a segunda temporada de Mob cumpre e com folgas todas as expectativas deixadas na primeira. Como um todo, Mob Psycho é um anime muito coeso, com uma parte técnica primorosa de qualidade absurda, com personagens carismáticos e uma história boa, que pode não impressionar o otaku erudito pau no cu, mas traz um bom divertimento e satisfaz plenamente aqueles dispostos a se divertir. Os questionamentos e reflexões apresentados, até por serem bem contemporâneos, acabam gerando uma identificação. Além de trazer um humor bem bacana naquele estilão japonês, o que fazem de Mob um ótimo anime e que vai deixar saudades. Eu não vejo muitos motivos que possam afastar alguém de Mob, e eu creio que seria uma série boa até para aquelas pessoas que torcem o nariz para a animação japonesa. Mas obviamente, mesmo com todas essas qualidades, não é anormal que um ou outro acabe não curtindo as aventuras de Shigeo. Obviamente, em tempos com obras cheias de ganchos mirabolantes e season finales de explodir a cabeça com mortes e tudo mais, que pra série ser boa tem que todo mundo morrer, enfim, não sei. De qualquer maneira, um final mais simples pode não surpreender aos mais exigentes. Mas eu acho até interessante porque o Mob ele acaba trazendo esse contraponto a tudo que nós temos nos tempos atuais. Obviamente, se alguém chegar e falar não gostei, é mais natural. Gosto acaba sendo algo particular a cada indivíduo. Mas eu particularmente gostei muito. Eu achei espetacular, um ótimo anime. E cara, me fez muito bem assistir Mob Psycho. Queria eu viver num mundo que tivesse mais pessoas como Shigeo. E uma das coisas boas de eu ter criado esse canal foi me fazer assistir animes como Mob Psycho 100. Porque cara, que anime foda. Que anime espetacular. Que anime nota 10. Bom gente, é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Isso é importante, pode não parecer nada pra vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, até o final, coloca a hashtag Shigeo Ladrão Roubou Meu Coração. E é isso aí. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!